Bora falar um pouco sobre toxina botulínica, o Botox? Olá, eu sou a Caroline, farmacêutica e esteta da Unique. O Botox, né, é o nome comercial da toxina botulínica e ela foi descoberta a partir de uma bactéria que causa botulismo, um Clostridium botulinum. E eles perceberam que ao aplicar essa toxina, a musculatura paralisava. E, né, a evolução, com o tempo, entenderam que podíamos paralisar a musculatura que nos causam aí as marcas devido às nossas expressões. E aí, rejuvenescer. Não posso ser injusta, mas a toxina botulínica ela não é só usada para a estética. Ela também pode ser usada para muitas outras patologias. Então, as mais famosas aí, hiperidrose, que é quando a gente tem um suor excessivo, e aí você para a glândula e ela diminui essa produção. Para o bruxismo também pode ser usado. Pacientes com alguns espasmos utilizam a toxina botulínica e outras funções. O efeito da toxina, ele é temporário, não é para sempre. Então essa paralisação da musculatura, ela dura aí, se a gente ler em bula, alguns fabricantes dizem de 3 a 4 meses. Mas também não é uma duração estática. O que isso quer dizer? Eu não paralisei, ela fica paralisada e desparalisa. Não, o movimento vai sendo recuperado. Então, muitas pessoas se frustram muito com a aplicação de toxina botulínica porque acham que vai ficar sem movimento, com a testa retinha, assim, o tempo todo. E não, o movimento, ele vai voltando e as marcas vão aparecendo de maneira muito mais suave. E muitas pessoas se frustram porque é um procedimento que não é barato e acham que dura pouco. Mas se a gente analisar friamente, é um prazo bem longo, né? Há outros procedimentos que duram mais tempo, sim. Mas, por exemplo, uma medicação dura 7 dias, 14 dias. Então, a gente pensar aí que é de 3 a 4 meses a duração de Botox é um tempo muito grande. E é óbvio que existem pessoas que duram mais tempo. Tem pessoas que não querem, que não tem muita marca, e elas gostam, né, de terem um pouco de movimento, que elas podem fazer uma vez por ano. Mas o importante desse vídeo é te lembrar que a aplicação em recorrência, então eu sempre aplicar com um intervalo seguro, garante que a gente use menos quantidade da toxina botulínica. Ficou confuso? Calma que eu te explico. Se hoje, a primeira vez que eu fiz Botox na vida, eu usei, por exemplo, 30 unidades de toxina, daqui, como é a primeira vez, não pensar em 6 meses, né? Pra uma musculatura aí já estar me incomodando, não necessariamente 3 e 4. Eu não vou necessariamente precisar dessas 30 unidades. Eu vou usar menos. E é óbvio que, se a minha musculatura começar a acostumar a não fazer aquele movimento, né? Porque ela trava, eu não consigo, e eu paro de estimular, porque eu também não posso ficar tentando, tá? Eu não vou ter o mesmo estímulo. Então, eu não vou precisar das mesmas quantidades. Então, a recorrência da toxina botulínica economiza seu dinheiro também, você sabia? Por quê? Você não vai precisar fazer um grande volume, por mais que você precise fazer regularmente. Gostou? O próximo vídeo tem mais informação sobre a toxina. A aplicação de Botox dói? Olá, eu sou a Caroline, farmacêutica e esteta da Unique. Se eu falar que não dói, eu posso estar mentindo. Por quê? A sensação de dor, ela é relativa, cada um tem a sua. Mas, geralmente, a aplicação de toxina botulínica é um procedimento simples, com uma agulha bem fininha, são feitas as aplicações. Então, a queixa de dor, ela é mínima. Falando especificamente sobre a aplicação da toxina botulínica. Após a gente fazer a avaliação do paciente, o que é a avaliação do paciente? A gente vê o que incomoda e como a gente pode tratar. Então, a gente vai pedir pra pessoa fazer as caretas famosas. Então, ó, cara de assustada, sorrisão, pra gente ver, ó, pezinha de... Vou tirar o óculos, né? Ó, pra gente ver, pezinha de galinha, carinha de coelho, essa é difícil, ó. Cara de assustada pra ver a testa, cara de brava. A gente marca aonde essa pessoa tem as marcas que a incomodam. Baseado nas marcações, serão feitas as aplicações, que é um procedimento geralmente simples e rápido. O Botox veio pra reafirmar aquele ditado popular que fala de graça até injeção na testa. Pois é, o Botox de graça não tem nada, mas vão algumas injeções aí na testa. E essas aplicações, elas são feitas em pontos estratégicos também, que podem ajudar a elevar a nossa sobrancelha, sem precisar recorrer àquelas micropigmentações, ou até pra melhorar a micropigmentação que você fez. A gente fala muito de rosto e testa, principalmente de toxina botulínica, mas ele pode ser aplicado no rosto todo, inclusive no pescoço. O importante é sempre consultar um profissional habilitado, porque por mais que seja um procedimento simples, minimamente invasivo, seguro, sem grandes recomendações, ele pode causar efeitos adversos. Então o profissional tem que ser habilitado e capacitado para não causar nenhuma intercorrência que não seja simples, porque intercorrências habituais pode ficar roxinho, que é uma intercorrência inerente ao procedimento, porque a gente está lidando aí com uma região que é vascularizada e tudo mais. Mas um profissional habilitado, ele vai poder deixar roxinho, mas ele não vai te deixar com nenhuma intercorrência muito grande. Onde pode ser aplicado? Geralmente a gente fala terço superior, terço médio, terço inferior do rosto. Então a gente aplica testa, a gente aplica aqui na lateral, às vezes, pra, né, levantar a caldinha da sobrancelha. A gente aplica nariz, que a gente tem... Eu não enxergo nada, mas vou mostrar pra vocês. As marquinhas, ó, faz no cantinho, na região de pés de galinha, tem as faixas de segurança para cada uma dessas regiões, por isso é importante profissionais habilitados. A gente pode dar uma empinadinha no nariz, com uma aplicação, a gente pode levar cantinhos de boca, a gente pode tirar aquelas marcas assim, tirar um sorriso de gengival, que tem gente que aparece muita gengiva. Essas são algumas dos locais que podem ser aplicada a toxina. E quem pode aplicar? Homens ou mulheres, a faixa etária, ela é obrigatório ser maior de idade, não está gestante, não amamentando, apesar de amamentar, muitos estudos não dizem como contraindicação. Você tem que avaliar com o seu profissional, que ele acredita ser seguro. E a faixa etária, a partir do momento que tem alguma marquinha que tem ligação ao movimento, esteja te incomodando. Então existem marcas no nosso rosto que não estão ligadas ao movimento, mas se você faz movimento, aparecem as marcas, ou você faz movimento, piora as marcas, essa marquinha pode ser tratada com Botox. Existe o Botox preventivo, que a gente pode fazer quando tá bem no comecinho pra ensinar aquela musculatura, ou aquele Botox que a gente já tem que pesar um pouquinho a mão pra ele sumir aquela marquinha que já está aparente. Próximo vídeo, mais sobre Botox. O Botox pode ser aplicado em qualquer tipo de pele? Olá, eu sou Caroline, farmacêutica esteta da Unique. E sim, a toxina botulínica pode ser aplicada em qualquer tipo de pele, desde que haja indicação para isso e a pele esteja íntegra, não tenha nenhum problema de
lesões graves, né? Então, se você for no seu profissional esteta e ele te liberar para aplicação de Botox, independente do seu tipo de pele. Um benefício do Botox interessante da gente ressaltar é que muitas vezes as peles oleosas, quando recebem a aplicação da toxina botulínica, elas observam que diminui um pouquinho a oleosidade, porque relaxa a glândula que promove a oleosidade, e relaxando essa glândula tem menos produção. Então, se você aplica na testa, você percebe que a testa fica menos brilhosa. Então, esse é um ponto positivo extra da aplicação do Botox. Então, para você escolher quem vai aplicar a sua toxina botulínica, é primordial ser um profissional muito bem habilitado, porque só ele vai poder entender se aquela condição vai resolver o seu problema, se você está apto a realizar ou não esse procedimento. Porque o procedimento, por mais que seja igual em todas as pessoas, ele pode ter particularidades de acordo com as suas queixas, e isso só o profissional vai poder avaliar. Então, escolha um profissional habilitado, capacitado, especializado para poder fazer o Botox. O Botox pode me deixar sem expressão? Tipo, aquele meme, né? Não sei se eu tô rindo ou se eu tô triste. Olá, eu sou Caroline, farmacêutica esteta da Unique. A aplicação da toxina botulínica, ela paralisa a musculatura. E sim, ela tem possibilidade, mas quando administrada por um bom profissional, ela não promove esse efeito, muito pelo contrário. Os bons profissionais, eles querem realçar características das pessoas. Então, ele não vai fazer a pessoa ficar sem expressão, né? Porque a gente, falando normalmente, a gente, né, mexe. Então, um bom profissional, ele não vai chegar a travar a sua musculatura nesse tanto. Mas sim, é um risco que pode ocorrer. Beleza, escolhi um profissional super capacitado e vou fazer o meu Botox. O que eu preciso saber? Quais são os cuidados pós-aplicação de Botox? Oi, eu sou Caroline, farmacêutica esteta da Unique. E os cuidados do Botox são relativamente simples. Alguns profissionais pedem para que não tenha a cabeça baixada em 4 horas. Não deite, né, 180 graus por 4 horas. Não faça exercício físico extenuante naquele dia ou, né, nas primeiras horas aí do dia. Esfregar ou massagear o local que foi aplicado. Também não é interessante a gente ficar tentando ver se o Botox está fazendo efeito toda hora, porque a gente está estimulando a musculatura. E se ficar marcas roxinhas ou avermelhadas, capricha na proteção solar, porque isso pode deixar manchas se for exposto ao sol. Qual é a diferença entre o Botox e o preenchimento? Oi, eu sou Caroline, farmacêutica esteta da Unique. E a diferença básica entre a toxina botulínica e o preenchedor, que seria o ácido hialurônico reticulado, é gigante. Eles são 2 procedimentos realizados na face, similaridade, fazem parte aí de procedimentos que podem estar inclusos numa harmonização facial, mas eles atingem tecidos diferentes. Então, o Botox, ele é específico para a musculatura, então ele vai agir em marcas de expressões que são ocasionadas pelo movimento. Então, se eu fizer assim, ó, e minha testa marcar, tem indicação de Botox. Então, quando não tem musculatura envolvida, então um bulldogzinho, um bigode chinês, até aqui, ó, nessa região. Daqui pra cá, a gente tem uma musculatura envolvida que dá os pés de galinha. Mas daqui pra cá, não. Vamos tirar. Daqui pra cá, não. Aqui é um tecido flácido e pode ter também uma olheira. Então, são procedimentos que são inerentes ao que eu faço no meu rosto. Eles vão estar presentes. E aí, a camada que é atingida quando a gente faz preenchedor pode ir desde a derme até o periósteo. Então, depende do tipo de aplicação. O preenchedor é usado para volumização. Eu vou falar um pouquinho sobre o preenchedor, uma série aí após o Botox. Mas ele pode ser usado também para contornos, definições, mas geralmente, quando associado ao Botox, a gente usa ele muito para volumização. Então, eu quero que a minha maçãzinha do rosto dê uma aumentadinha, eu quero levantar isso aqui para suavizar bigode chinês, a gente usa o preenchedor, né? E a confusão entre os 2 procedimentos se dá porque geralmente eles são usados juntos, porque
gera uma melhor harmonia no que a gente encontra na face. É óbvio que a gente pode associar Botox com qualquer outro preenchimento para flacidez, skin buster, um microagulhamento, um jato de plasma, peeling, mas o preenchedor muitas vezes, quando o envelhecimento tá mais marcante, ele se faz necessário porque as estruturas de sustentação estão se perdendo e ainda as substâncias firmadoras da derme. 2 procedimentos que juntos melhoram o conjunto, que seria a harmonia facial. Então é por isso que muitas vezes tem confusão, mas são procedimentos distintos e indicações distintas.